Mateus capítulo 15, do 18 ao 19, começando no 18, diz assim: Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsas testemunhas e blasfêmias. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor abençoe agora a pregação dela, nos dê ouvidos para ouvir, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta manhã. Estamos vendo a importância da percepção em relação a como as pessoas nos percebem e como nós percebemos as pessoas, como nós enxergamos o mundo e como o mundo nos enxerga, como nós enxergamos as nossas circunstâncias. As circunstâncias da vida, elas mudam, elas ora estão para cima, ora estão para baixo, e nós temos que ter essa questão de percepção, de colocar os óculos da fé, os óculos da percepção correta, porque elas vão nos ajudar a interpretar. Muitas vezes Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, muitas vezes Deus quer avisar alguma coisa, quer nos alertar alguma coisa, e se a gente não está enxergando aquilo como sendo algo de Deus, o que acontece é que a gente enxerga aquilo como algo que vai nos tirar a paz, que vai, ao invés de nos guiar, vai nos destrilhar. Então, muito importante, a gente quer ajudar alguém, nós temos que ter percepção como a gente enxerga as pessoas. Porque muitas vezes a gente quer ajudar alguém, mas a pessoa não está querendo ser ajudada. Então nós temos que ter a percepção de saber quando a gente dá um passo para trás e deixar a pessoa ir no caminho dela. Ou o oposto, às vezes a pessoa, muitas vezes um filho, muito comum em famílias acontecer isso, um filho ou uma filha está indiretamente gritando, implorando por atenção, de uma outra forma, de comportamentos, de atitudes, e às vezes os pais não percebem aquilo, enxergam aquilo como sendo uma outra coisa talvez. Então é muito importante a gente saber interpretar, e isso vai ser feito através da nossa percepção. Igualmente, a questão do testemunho, como que as pessoas estão nos enxergando, qual o testemunho que nós estamos projetando, passando para as pessoas. Jesus falou que nós somos embaixadores. Jesus falou que nós devemos ser os representantes dele na terra. E isso tem tudo a ver com a nossa projeção e a consequente percepção das pessoas de nós e nossas vidas e como caminhamos. Então, isso é muito importante. E hoje eu quero falar um pouquinho, dentro do tema de percepção, sobre a aparência da percepção. A aparência da percepção. Olhe comigo no versículo 19, eu quero falar sobre a cara da percepção. A cara, como é que ela aparece? O versículo 19 diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então o que temos aqui é a cara da percepção. A cara é o que as pessoas vão perceber. Se você chega então no local sorrindo, você vai dar uma percepção de que você está alegre, feliz, etc. e tal. Se você entra com uma cara de ameixa seca, você vai dar uma outra percepção. Então o que você projeta, a cara da percepção é muito importante, porque percepção tem uma cara, o que a gente projeta tem uma cara, tem uma aparência. E nós lemos aqui sobre algumas manifestações ou algumas caras da aparência. Agora nós sabemos que a percepção ela vai depender de 5 sentidos. Todos nós temos, a maioria, todos nós aqui temos, né? Algumas pessoas não têm estes 5 sentidos, que são a audição, a visão, o toque, o olfato e o paladar. São 5 sentidos que nós temos. Obviamente quem é cego não tem um sentido, quem é surdo não tem esse sentido, mas todos nós temos normalmente 5 sentidos. Agora, no que se aplica essa questão que estamos falando hoje sobre a cara da percepção, nós estamos falando sobre 2 destes 5 sentidos, que claro, se trata da audição, que as pessoas ouvem, e o que as pessoas veem. Nós não estamos tratando aqui do toque, do paladar ou do olfato, é claro, mas aqui no versículo 19 nós temos algumas consequências, resultados, percepções, digamos assim, que se encaixam dentro destas 2 sentidos de audição e visão. Se você olhar comigo no versículo 18, em relação à audição, ele fala assim: mas o que sai da boca. No sentido de audição, a boca tem 2 funções, é o paladar, mas obviamente não estamos falando sobre o paladar, estamos falando sobre voz, sobre eu falo, vocês ouvem, vocês falam, eu ouço. Então aqui está falando sobre audição. No que se diz audição, nós temos saindo da boca. No versículo 19
nós temos mais duas coisas relacionadas à audição. Nós temos os falsos testemunhos, tá? Ou seja, mentira, engano, mas são palavras que nós ouvimos. E fala também sobre blasfêmias. Mais uma vez, blasfemar, você blasfema falando. E então a gente ouve com um sentido. Então nós temos aqui aquilo que sai da boca, que são falsos testemunhos e blasfêmias, falando sobre o áudio, a audição. E a visão, nós temos no versículo 19, mortes, tá? Que a gente vê a morte, nós podemos estar vendo morte. Adultérios é algo que são ações, basicamente. Morte é uma ação, adultério é uma ação, fornicação é uma ação, furto é uma ação. Então aqui nós temos duas categorias de coisas que nós falamos e fazemos, que as pessoas vão ouvir e ver, ou ficar sabendo. E é justamente essas são as caras, as aparências da percepção. O que nós estamos projetando? Nossas palavras e nossas ações. Porque nossas palavras e nossas ações é o que vai projetar e vai dar a cara, a aparência da nossa percepção que nós temos que cuidar. Então, as pessoas vão notar, as pessoas vão perceber, as pessoas vão ter essa percepção daquilo que falamos e fazemos, mas para que isso aconteça, para que as pessoas vejam, percebam e notem essas coisas aqui, blasfêmias, falso testemunho, morte, adultério, fornicação e furto, elas precisam primeiro nascer, literalmente. Elas têm que primeiro tomar vida, elas têm que primeiro vir à tona, tomar forma, aparecer. E de onde vêm essas coisas? De onde nascem essas coisas? De onde procedem essas coisas? Bom, o texto aqui fala, mas o que sai da boca procede do coração. Então, antes que elas nasçam, antes que elas tenham vida, que elas apareçam, elas têm que proceder de algum lugar, e esse lugar é o coração. Isso nos lembra, claro, Provérbios 4, versículo 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo da vida vem do coração, inclusive a aparência, inclusive o que nós projetamos, inclusive o que as pessoas vão perceber. As pessoas vão perceber em nós, enxergar em nós o que está saindo do nosso coração via o que falamos ou o que fazemos. Entende? Eu não posso enxergar o seu coração. Eu não tenho esse superpoder. Deus tem. Deus, ele consegue enxergar o coração do homem. Nós não conseguimos. Agora, o que nós conseguimos ver e ouvir o que está sendo projetado. Porque tudo que é projetado, tudo que é percebido, tudo que sai, tudo que cria vida em nossas vidas, procede do coração. Então, a cara da projeção, a da aparência, a cara da percepção, vai ser uma exata reflexão do que está no nosso coração. Então, tudo aquilo que está no coração vai ser projetado. Em outras palavras, o invisível do coração, ele se torna visível através da percepção. Aquilo que é imperceptível que está no coração, se torna perceptível através da percepção, de como nós projetamos aquilo que sai do coração, através das palavras e através das nossas ações, que sempre sai. Então, a cara da percepção é a cara do nosso coração. O que a gente mostra é o que nós somos aqui dentro, no coração de cada um de nós. Deus sabe, Deus já, enquanto a gente está plantando milho, Deus já está comendo cuscuz e daqueles que a Ramone faz, cuscuz. Nós não, nós temos que ter. Então é importante que a gente entenda isso, para que a gente possa entender e possamos então fazer uso da questão da percepção. Olha comigo no versículo 19, eu quero mostrar que tudo, além de ter uma cara, tudo tem seu tempo, tudo tem um começo. Tudo tem um começo, tudo na vida tem um começo, tudo na vida tem um fim. E no versículo 19 nós lemos: porque do coração procedem os maus pensamentos, etc. Então, tudo tem um começo, o começo é um coração. Agora, se você imaginar uma grande árvore, se aqui na frente nós temos um pé de que tem aqui nessa pracinha aqui? É amêndoa, é manga? Manga, amêndoa, amêndoa, pronto, é mistura dos dois. Mas é grande, dá sombra para as pessoas, dá alguma espécie de fruto misterioso, ninguém sabe o que é direito, mas está lá. Agora, essa grande árvore, ela não apareceu do dia para a noite, da noite para o dia. Essa grande árvore, ela não cresceu em uma semana, mas ela começou com uma pequena semente. Ela começou com uma pequena semente. Você vê uma grande invenção, ar-condicionado, ou câmara de fumar, o automóvel, o avião, o foguete. Qualquer invenção, ninguém sentou e falou: eu vou inventar o ar-condicionado. Não.
Cada invenção que nós temos, ela é uma confluência de várias outras invenções. Você não poderia, por exemplo, ter um ar-condicionado se você não tivesse primeiro dominado a questão da energia elétrica, por exemplo, ou como trabalhar com metais, ou como trabalhar com plásticos e a parte eletrônica. Então, você vê um aparelho, qualquer desses aparelhos que nós hoje temos como normal, todos eles são uma composição de dezenas e às vezes centenas de diferentes tecnologias e centenas de invenções que cada uma está contribuindo para que a gente hoje pudesse ter alguma coisa assim, algo que talvez alguns anos atrás nem sequer era imaginável possível de se ter. Tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para dizer que tudo tem um começo. Ninguém cria alguma coisa do nada. Você toma o que está disponível e você então elabora algo novo. A mesma coisa acontece com o nosso coração. O nosso coração não vai, de repente do nada, ter uma árvore lá dentro. Não, aquilo vai começar como uma semente. A nossa projeção do que está no coração, da mesma forma, vai começar com coisas pequenas. Coisas pequenas. E o problema é que, como são coisas pequenas e como o crescimento é lento e como ele no início é pequeno e modesto e às vezes invisível, como uma semente, o que acontece é que nós sofremos o síndrome do sapo na panela. Nós vamos nos acostumando. Hoje em dia, por exemplo, energia elétrica é algo tão mundano e comum que ninguém nem pisca. Volta 100 anos, 150 anos, você mostra eletricidade para alguém, a pessoa acha que aquilo é bruxaria, acha que aquilo é uma coisa misteriosa, impossível. Por quê? Porque apareceu do nada. Conosco não. Estamos acostumados com energia elétrica, com os aparelhos elétricos, com avião. Você voltar 100 anos e ver jatos carregando centenas de pessoas atravessando o planeta em altas velocidades. E eles vão ser louco, maluco, aquilo é coisa de quem está louco das ideias. E hoje é algo tão comum que a gente nem pisca ao ver um avião passar. Então a gente se acostuma. Nós nos acostumamos, aquilo fica mundano e comum e normal. Igualmente com o nosso coração. Todas essas coisas que nós vimos, elas procedem do coração. Elas começam do coração, mas elas começam com uma semente, elas começam pequenas. Muitas vezes imperceptível, mas aquilo que é imperceptível vai se tornar perceptível. Porque aquilo que a gente planta no coração, a gente colhe nas palavras e nas ações. E quando a gente começa a colher, aquilo começa a sair pela boca, aquilo começa a sair pela o que a gente faz, as atitudes, o que a gente não faz. E isso é o que a gente está projetando. Por quê? Porque toda percepção tem um começo, e esse começo é no coração. E nós temos que ficar sensíveis e alertas para a gente cortar o mal pela raiz. Em inglês tem um ditado que é cortar a erva daninha, né? Tirar ela quando ela está pequenininha, e não deixar ela crescer e ficar grande e tornar a coisa mais complicada. Então toda boa obra, toda má obra, ela começa no coração. Toda boa obra também começa no coração. Mas estamos falando aqui sobre a percepção negativa que damos. E quando ela começa no coração, as pessoas vão mais cedo ou mais tarde enxergar em nós aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, e aquilo não vai ser nada mais ou nada menos do que está no nosso coração. Então quando a gente percebe, quando nós percebemos, provavelmente as outras pessoas já perceberam. Por quê? Porque para a gente aquilo não é uma novidade. Nós já estamos acolhendo e acobertando aquilo no coração que é invisível, ninguém vê. Então aquilo começa a vazar. Palavras, atitudes, ações, mas nós não percebemos porque nós vamos nos acostumando. Voltando ao exemplo do sapo na panela, você pega uma panela, você enche de água, coloca no fogo, a água ainda está fria, você coloca o sapo vivo dentro da água. O sapo ele pode pular fora da panela, fora da água, mas ele não pula. Por quê? Porque a água vai aquecendo, do frio passa a ser morninho, é altamente agradável, ele está lá tranquilo, vai se acostumando. Com o passar do tempo, a água vai esquentando, vai fervendo, ele fica tranquilo, porque é só um pouquinho mais quente, é só um pouquinho mais quente, é só um pouquinho mais quente. Antes que ele perceba, ele virou um ensopado de sapo, o sapo morreu e bom apetite. Agora, você pega outra panela e outro sapo, você enche de água, você esquenta, deixa a água ficar um pouquinho quente, você joga o sapo dentro, o sapo pula para fora na hora, porque ele tem um choque térmico. O que acontece é que nós não sofremos do choque do coração duro. Nós não sofremos do choque de um coração que tem más sementes. Por quê? Porque aquilo vai aos pouquinhos crescendo, aos pouquinhos desenvolvendo, aos pouquinhos as palavras vão saindo, aos pouquinhos as atitudes vão mudando. E nós não percebemos, porque nós somos aquele sapo na panela com a água que está esquentando aos poucos. Agora, quem está do lado de fora vai começar a perceber muito mais claramente, porque
Quem está de fora não está vendo, sentindo, sabendo o que está no coração. Nós só estamos vendo o que está por fora. E os que estão de fora já estão percebendo um sinal aqui, um sinal ali. Por isso que é tão importante a gente sempre estar aberto à opinião e ao conselho e o aviso do pastor, de um irmão amigo, de alguém que está de fora, de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa. Tá? Por quê? Porque o esposo e a esposa vai notar bem antes do cônjuge o que está acontecendo. Ou os pais de um filho, ou o pastor com os irmãos, ou os irmãos uns com os outros, ou os irmãos com o pastor. Tá? Então, por exemplo, alguém vem para mim falar alguma coisa, eu nunca descarto. O pastor Cox sempre diz, ele fala assim, olha, eles foram para missionários e pastores, ele fala, pastores, nunca despreze a opinião de um irmão, de um colega, de um membro da sua igreja. Por quê? Porque pode ser que Deus está usando eles para te dizer alguma coisa que você não está percebendo. Tá? Então, assim, não quer dizer que também a gente não deve dar ouvido para todo mundo que fala, senão você fica doido. Né? Então, mas nós temos que ter o discernimento de saber a quem a gente ouve, né, de quem procede, e analisar, orar, examinar e ver se realmente aquilo tem fundamento. E agir em cima. Agora, aquela pessoa, seja quem for, que simplesmente se recusa a ouvir, porque eu estou sabendo, e se recusa, tapa os ouvidos, não quer saber, vai ter um problema. Porque quando a pessoa se der conta, a árvore já cresceu, já está dando fruto, já está dando semente. Cada fruto daquela árvore que cai, sabe o que tem dentro daquele fruto? Uma ou mais sementes. Então, quando você vai dar conta, a coisa está avançada. As raízes estão profundas, ou seja, não vai ser tão fácil você lidar, tratar, arrancar aquilo. Então, a percepção é algo que pode nos ajudar e nos ajudar a ajudar alguém. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa questão. Então, o que nós vamos refletir não vai ser nada mais ou menos do que aquilo que está em nosso coração. Nessa questão de percepção, boa ou ruim, o fator determinante é o estado do nosso coração. Mais uma vez, Deus fala, acima de sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos que ter a percepção dessa questão, assim, guardar tudo que se deve guardar. Muitas coisas que devemos guardar. Guardar dinheiro, por exemplo, né? Mas o coração acima de tudo. É triste, nós temos mais cuidado muitas vezes com os nossos bens materiais, o nosso carro, o nosso cachorro, nosso papagaio, nosso sapato, sei lá, do que nós temos com o nosso coração. Nada de errado em guardar essas coisas, tem que usar sabedoria e mordomia, claro, mas acima de tudo isso, a coisa mais importante é guardar o coração que nós temos. Vamos para 1 Tessalonicenses, versículo 22 do capítulo 5, olhem comigo, porque nós vemos que existe uma cara da percepção. Essa cara, na realidade, é o coração da gente. Nosso coração vai ser essa aparente, essa cara. E tudo tem um começo, tudo começa no coração. E tudo também, como eu falei agora há pouco, tudo tem um fim. Não só tem um começo, também tem um fim. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e no versículo 22, fala assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. Da aparência do mal. Tudo tem um começo e tudo tem um fim. O começo é o coração, isso reflete é refletido na nossa percepção, e isso termina, isso acaba onde? Na aparência. Na aparência. Aquilo que é aparente é aquilo que dá para ver. Essa questão da aparência começa, como eu disse, no coração e termina com todo mundo sabendo o que está acontecendo. O que nós podemos falar sobre a aparência, eu quero usar aqui uma ilustração que todo mundo vai entender. A aparência é a fumaça e o coração seria o fogo. Tudo começa no coração, é lá que está o fogo, mas a fumaça vai ser aquilo que a gente projeta, a aparência que a gente vê. Nós podemos saber, a gente pode enxergar a fumaça, nós podemos sentir a fumaça, nós podemos, o olfato, isso é só em relação ao exemplo da fumaça. Nós podemos, através do cheiro da fumaça, saber que tipo de fogo aquilo é. Se for, por exemplo, alguém já viu o cabelo queimando? Alguém já teve aquela sensação que você se encostou muito numa vela e pegou fogo no cabelo? Pois é, então, cabelo queimando tem um cheiro muito distinto. Pneu queimando, vocês que vão para manifestações, baderneiros, anarquistas, né? A Bia, por exemplo, pneu queimando tem o quê? Pneu queimando tem um cheiro distinto.
né? Plástico queimando, o cheiro distinto. Então, feijão queimando tem um cheiro distinto também. Não sei, arroz queimando, conheço bem esse cheiro. Então, veja bem, pela fumaça dá para a gente distinguir igualmente. Pela aparência dá para a gente distinguir que tipo de fogo. Eu não preciso ver o fogo. Às vezes o fogo está 2 quarteirões para lá. A gente não está vendo o fogo. Eu não estou enxergando as chamas. Eu não estou vendo o que está queimando. Mas eu posso dizer, opa, tem algum pneu queimando. Alguém queimou a janta. Alguém queimou o cabelo de alguém. A gente dá para ver sem ver o fogo. Isso é aparência. Vou dizer uma coisa, se você está sentindo o cheiro de pneu queimando, o que você acha que está queimando? Pneu. Você sente o cheiro de cabelo queimando, o que está queimando? Adivinha o quê? Cabelo. Não tem como fugir. Então a aparência não nega o fogo do coração. Então o que a gente cheira é o que é. Não precisamos ver o coração, nós podemos enxergar indiretamente o coração pelo cheiro da fumaça. Não só a aparência também. Você vê aquela fumaça preta, pesada, você sabe que é borracha, alguma coisa química. Você vê uma fumaça mais branca, sabe que é outra coisa. E assim por diante. Mas dá pra gente então ter uma percepção, o nosso tema é percepção, dá para ter uma boa percepção da aparência, do cheiro do nosso coração, o que está passando por dentro. O imperceptível se torna perceptível e o invisível se torna, talvez não visível, mas ele dá pra gente entender e a gente dá para enxergar. Agora, o interessante do versículo 22 que a gente viu, essa palavra abstende-vos, uma palavra interessante. Ela é uma tradução da palavra apekomai. A palavra apekomai, ela basicamente são 3 partes. O começo vem de apó, onde temos Apocalipse, por exemplo, né? Apó, aí tem eco, onde nós temos em português o eco, você tem um eco, de repente, pois isso em grego é uma espécie, é uma palavra que também pode ser usada quase como preposição, mas ela é uma coisa que se repete, uma coisa que se propaga, uma coisa que é repetido, digamos assim. Aí que a gente fala o eco, porque é o som repetido. E o finalzinho é simplesmente a conjugação do abstende-vos, é simplesmente a conjugação final. Mas o que interessa é o apó e o eco. São as duas coisas que nos interessam aqui. E o que significa apó, eco, literalmente significa não passe adiante. Não passe adiante. Apó é de sair. É a preposição de partir para fora. As coisas que estão nessa direção. Tá? Então, o final das coisas, a direção final das coisas. Tá? A direção que está indo daqui para o final. Então nós temos essa direção e o eco. Agora eu digo uma coisa, o eco em si, ele tem som? Ele não tem um som próprio. O eco, ele apenas repete. Ele apenas propaga o som inicial. O eco é só uma repetição. Você não vai falar eco e alguém vai dizer cala a boca, cala a boca. Você não vai dizer uma coisa e o eco ser diferente daquilo que você falou. Ou seja, para que haja o eco, tem que haver o original. Tem que haver aquilo que iniciou aquele eco. Você não vai ter um eco do nada. O eco é apenas a propagação. E aqui está dizendo que nós não devemos passar adiante, propagar adiante o quê? Abstém-vos da aparência do... Ou seja, tem que haver o mal para que você possa ecoar, passar adiante aquele som. Agora, por que isso é importante? Isso é importante porque essa abstende-vos de toda a aparência do mal, aqui está falando para crentes, no caso aqui para crentes na igreja em Tessalônica. Crentes que estão vivos, vivendo, ou estavam na época, mas nesse mundo. E nesse mundo, ele já no quê? No maligno. O mundo é um mundo que está no mal. O mal existe no mundo. E o mal nos rodeia. Então o que aqui está dizendo é o seguinte: apesar de haver o mal, ou apesar de haver o som inicial, não ecoe, não passe adiante, não propague. Se alguém fala mal, você não diga mal para outro dizer mal, para outro dizer mal. Ou seja, não seja você um eco, um elo, não seja você participante dessa corrente do mal, onde a gente vive no mal, eu passo mal, eu faço mal, eu falo mal, que aquilo vai propagando e fica ecoando no mundo, todo mundo praticando o mal. Ou seja, o mal nos rodeia, mas quando o mal nos atinge, nós não devemos reverberar ou passar adiante
ou repercutir aquele mal. Nós devemos absorver aquele som. Você sabe que um eco, ele propaga melhor onde existem superfícies duras, como pedras ou paredes. Se você for num estúdio de som, por exemplo, você entra lá, você vai ver que todas as paredes, o teto e o chão, está tudo revestido como se fosse aquelas caixas de ovo, né? Comprar ovo naquelas caixas que tem aquelas saliênciazinhas, os buraquinhos. Pronto, por que aquilo? Porque aquilo não é duro e aquilo não tem superfícies retas. Né? Por isso que você vê um salão grande vazio, você vai ter um eco, porque é tudo quadradão e tudo superfícies duras onde eles têm como. Então nós devemos absorver aquele mal e não lhe bater e a gente propagar. Então aqui está dizendo que nós devemos nos abster, ou seja, não participar. Para a gente abster, para alguém abster de alguma coisa, aquela coisa deve ser algo que nós temos por direito. Eu vou dar um exemplo. Um preso, encarcerado, ele pode se abster de sair pela porta e ir para o meio da rua? Não, por quê? Porque aquilo não está dentro das capacidades, das possibilidades para ele. Ele não está se abstendo de nada. Ele não sai, não é que está se abstendo de sair, ele não sai porque não pode sair. Então esse abster quer dizer que todos nós temos as condições, as capacidades de participar em propagar o mal. Todos nós temos condições de sermos um dos elos nessa corrente. Quando o mal vem a nós podemos passar o mal adiante, ou nós podemos absorver e cortar aquele ciclo vicioso. Mas tem que estar em nossas condições. E por que está em nossas condições? Porque nós moramos num mundo mau, estamos rodeados de maldade, atitudes más, que a gente nem sequer imagina às vezes, o quão profundo é essa maldade. E que nos rodeia no mundo. Então nós temos que não abster. Agora aqui não está falando apenas sobre abster do mal. Devemos abster do mal, claro. Mas note aqui que fala, abstende-vos de toda a aparência do mal. Veja bem, eu posso ter maldade no meu coração, mas ninguém vê. Eu posso estar planejando maldade no meu coração, mas ninguém vê. Nós devemos, é claro, abster disso, devemos, é claro, não ter isso. Mas o que o versículo aqui está dizendo, o que o apóstolo Paulo aqui está falando, não é sobre essa maldade inerente que está no coração do homem. Não é do nosso coração perverso. A perversidade é outro nome para a maldade. Ele está falando sobre a aparência. Mas calma aí, como é que a gente pode ter aparência do mal? O mal está onde? O mal está no coração. E nós temos que abster da aparência do mal. Então a gente não tem que nem sequer dar a entender, ou dar a impressão, ou a aparência do mal. E aí que vem a questão da percepção. Temos que ter cuidado, não para refletir o mal, claro que não devemos, mas aqui não está falando sobre refletir o mal, aqui está falando sobre refletir a aparência. Ou seja, a gente tem cuidado para não passar uma aparência que não é verdade. A gente passar uma coisa que talvez não corresponda com o que está no seu coração. Mas se é isso que a gente está aparentando, é o que as pessoas vão estar enxergando e perceptando. Por isso que eu tenho muito cuidado como pastor em certas coisas. Por exemplo, eu, como pastor, eu não ando sozinho num carro com alguém do sexo oposto. Não ando. Por quê? Porque vão ver ali, o pastor ali com uma mulher, já sei, está tendo caso. Já sei. Pode ser minha irmã, pode ser minha mãe, pode ser... Ninguém sabe quem é, mas a aparência. A aparência. Quando é questão de família, eu não tenho problema, porque, obviamente, minha família não tem nada. Mas, fora família e família imediata, a minha cunhada. Eu não ando em calça com minha cunhada. Hoje se acostumaram com essa ideia, né? Meio estranho. Mas por quê? Porque eu preciso me proteger e proteger a minha aparência, porque eu estou representando quem? O rei, Deus. Temos que ter cuidado com isso. Tá? Você senta na mesa de um bar, tem um pessoal no bar, fulano, vem aqui, senta aí. Não, estou indo lá, rapidinho, vou fazer uma coisa para você. Aí você vai lá, você senta. Quem passa, você vê você está na mesa do bar, a mesa cheia de cerveja, cachaça, o que seja, vão pensar o quê? Ó, o crente. Ninguém vai perguntar para você estava bebendo? Fazendo o que ali? Não, vou logo assumir que ali você estava enchendo a cara. Aparente do bar. Então o que você faz? Não sente na mesa do bar. Com ninguém para nada. Mas rapidinho. Aquele rapidinho é o suficiente para alguém olhar. Tira uma foto. Outro dia está no YouTube, Facebook, Twitter. Pronto, acabou a sua reputação. Aparente do mal. Você não estava ali bebendo, você não estava ali... Bom, você estava sentado na roda dos escarnecedores, mas você não estava ali
parado, fixo. Você estava ali, você sentou porque o rapaz ia dizer alguma coisa importante, um recado no trabalho que falou. Mas a aparência, então nós não devemos sequer projetar a aparência. Maldade jamais, nunca tem o mal, mas também nunca tem a aparência do mal. Nem sequer a aparência. Veja bem, quando o mal está no coração, mais cedo ou mais tarde aquilo vai sair. Jesus falou o quê? Não há nada encoberto que não será descoberto, mais cedo ou mais tarde sempre vem à tona, especialmente quando se trata dos filhos de Deus, ou os pseudo-filhos de Deus, aqueles que se dizem filhos de Deus, no caso o joio, mas sempre vem à tona. Por quê? Porque apesar de não ser filho de Deus, a pessoa está se apresentando, se projetando, às vezes se achando que é filho de Deus. Então quem está ali fora e está vendo, não está querendo saber se é filho de Deus, se é salvo, se não é, é da igreja. É da igreja. Então se é salvo ou não, é da igreja. Então tudo que está encoberto será descoberto. Nada que é feito nas escuras não será trazido ao claro. Então tudo vai vir à tona. Agora esse versículo não está falando sobre isso. Ele está falando sobre a aparência. A aparência. Agora, se você está ali sentado, tomando umas com o pessoal do trabalho na mesa do bar, ali o mal já está no coração e aquilo é simplesmente que está tomando vida. Aquilo nasceu, digamos, o que estava no coração tomou vida. Aqui não, aqui está falando sobre a aparência. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente projeta, como nós andamos, como falamos, o que falamos, aonde andamos, com quem andamos. Muito importante escolher as amizades. Você está andando com um grupo de pessoas mundanas, mal vestidas, mal falantes, mal educadas, que mesmo você vai pensar o quê? Vai pensar que você faz parte do grupo, que você está ali, obviamente você está concordando com aquilo, você está se identificando com aquilo. Então tudo isso, tudo que projetamos, que falamos, como nos vestimos, o que nós vestimos, com quem andamos, quando andamos, tudo isso, pastor, que frescura. Vai dizer isso para Deus, que fala que devemos abster de toda a aparência do mal. E não deixe o mundo definir o que é mal ou o que é a aparência do mal. Porque a Bíblia define tudo. Não é o que nós temos que escolher. Então, nós temos que nos abster do mal. E é possível a gente abster. Porque Deus nunca ia nos dar uma ordem, isso aqui está no imperativo, é uma ordem que Ele está dando, nunca vai dar uma ordem que nós somos incapazes ou impossibilitados de cumprir. Deus nunca vai fazer uma coisa dessas. Então, nós temos que parar de ecoar, parar de dar vazão, de propagar, porque nós estamos sim rodeados do som, falando sobre o eco, sobre o som do mal, e a gente não deve propagar e ecoar aquilo adiante. E só para terminar, note aqui que nós devemos nos abster de toda a aparência do mal. Não é aquilo que a gente acha que pode, que não pode, e alguém acha que é mal. Toda. Não, mas nessa área, toda a área. Eu vou dar um exemplo, umas crianças, nossas filhas eram pequenas, Gabriela e Michele, na escola, elas tinham aula de natação. Elas não participavam. Por quê? Porque era misturado, menino e menino, tudo de traje de banho, na piscina. Não participavam. Por quê? Porque fala que devemos abster de toda aparência do mal. Pastor, mas é a escola. Eu estou me lixando para a escola. Deus não falou, exceto escola. Amém. Exceto esporte. Exceto, não tem. Fala, toda aparência do mal. Agora, interessante. Havia duas categorias de pessoas que se abstenhavam daquela natação mista na escola das crianças. Nós, os crentes fanáticos doidos, e os muçulmanos. Isso em Londres, na Inglaterra. As crianças muçulmanas não participavam também. E o resto da turma, que eram cristãos, usando um C bem minúsculo, entre aspas, sublinhado e luz piscando, está tudo lá. Está todo mundo lá. E tem mais, eles trocavam de roupa, todo mundo junto no mesmo quarto, meninos e meninas. Eu falei, minhas filhas não. Isso é cafona? Cafonérrimo, pela graça de Deus. Os muçulmanos, agora entenda, mudando completamente o assunto, entenda porque a decadência do mundo ocidental, Europa especialmente, está tornando aquele continente num pavio aceso, num barril de pólvora. Porque moralmente está totalmente falido, e os muçulmanos entrando, eles estão vendo aquilo, sabe uma coisa? Em relação à moralidade,
Eles têm razão. Eles olham para os cristãos, entre aspas, e dizem: isso é cristão, é? Você está brincando. Você está brincando. E isso eles conseguem. Tem muita gente que não concorda e acham, simpatizam com os muçulmanos. E infelizmente, só que o muçulmano tem mil erros, obviamente, etc. e tal. Mas eu estou dizendo a situação. Então aqui fala para a gente abster de toda a aparência do mal. Não interessa se é escola, é de segunda a sexta, pastor, final de semana? Não. É de segunda a segunda, da meia-noite à meia-noite, tudo. Sim, mas e nessa área aqui? Nessa área aqui, naquela área ali? Qualquer área. Finanças, namoro, esportes, escola, tudo, tudo. É claro, se você fugir da mera aparência do mal, você vai estar fugindo do mal também. Se você está preocupado em resguardar a aparência, você vai estar a 1000 quilômetros do mal em si. Se você se preocupa com a aparência, então o mal não vai ser um problema, o mal em si, porque só a aparência você já quer ficar bem distante. Isso aqui então é algo que Deus nos dá para justamente nos proteger de toda a aparência do mal, sem exceção, sem reserva, sem desculpa. Por quê? Porque a aparência é a percepção que nós passamos. A aparência é a cara da percepção. E nós devemos guardar nossa percepção para a honra e a glória de Deus. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra. Deus, ajude-nos.